Você sabia que ao analisar o seu mapa natal astrológico, cada detalhezinho é importante porque cada detalhezinho espelha alguma vivência sua aqui na Terra? A gente pega os simbolismos de um mapa cartográfico para espelhar na nossa vivência direta, prática, como ser humano aqui encarnado nesse planeta. E entre eles, um detalhe bem especial é observar o movimento do planeta, se o movimento está direto, se ele está retrógrado ou se ele está estacionário. Cada uma dessas três variações traz um nuance especial que pode então nos auxiliar a compreender de forma mais profunda como se processa as nossas experiências aqui na Terra, permitindo que a gente eleve o nosso autoconhecimento e a consciência sobre tudo que envolve a nossa vida. Eu sou o Sato Hari e eu tô aqui para te mostrar como essa influência do padrão de movimento do planeta pode influenciar para que você consiga ter uma leitura mais profunda de tudo que envolve o contexto do seu mapa astrológico. E como que a gente identifica um planeta retrógrado? Você vai observar aí no gráfico do mapa se ele tem ali um R e um planeta estacionário, você vai ver que tem um S. Em alguns programas, alguns sites, ao invés do R tem o RX e alguns ao invés do S tem o ST, certo? Então você vai ver ali que vai ter um ST ou um RX bem do ladinho do glifo, né, do símbolo do planeta que você está analisando. Então, quando a gente fala de um planeta retrógrado, trazendo assim uma linguagem kármica, por exemplo. O planeta retrógrado, ele representa algo que você já vinha trabalhando em outras vidas, né? E aí, quando você encarna nessa vida com ele retrógrado, é sinal de que tem algo para ser completado em relação àquela energia. Então, é uma energia que vai puxar um foco para você. Ela vai, assim, exigir mais da sua atenção para que você esteja evoluindo. Então, é como se você colocasse mais intensidade da sua energia ali. Então, o ritmo da experiência fica mais intenso ali no planeta retrógrado. Você coloca mais energia ali, mesmo que de uma forma inconsciente. E é algo que vai ser bem importante para você estar resolvendo. É algo assim que você vai sentir uma necessidade de estar buscando, de estar vivendo, de estar movimentando na sua vida. Mas ao mesmo tempo pode surgir uma aversão muito grande. Então o planeta retrógrado ele transita entre esse apego e essa aversão no mapa natal. Porque, por um lado, é uma coisa que você quer completar, é uma coisa que você quer viver, uma coisa que te chama. E outro lado, então, diz assim que essa experiência, poxa, mas essa experiência já está meio gasta, é meio difícil lidar com isso. Né? Tem um lado, assim, que vê como essa atmosfera desafiadora. Então, transita entre os dois conceitos. É uma coisa bem neutra, certo? Esse aspecto do planeta retrógrado. Normalmente, a gente coloca um bicho de 7 cabeças no planeta retrógrado, sendo que não é assim. É uma coisa bem neutra. Vai depender de como que você vibra a sua energia. Mas, ao mesmo tempo, ele é ali um ponto de atenção. Sinal de que aquele planeta é importante. É importante o trabalho sobre ele, certo? Porque é como se fosse assim, sabe, um planeta que você precisa dar mais atenção, porque é como se você estivesse repetindo de ano em relação a ele. É muito difícil a gente ter alguém que não tenha, sabe, pelo menos um planeta retrógrado. E é meio difícil de ter uma pessoa que tenha mais de 5, por exemplo, né? Normalmente fica entre 1, 2, 3, 4, normalmente. A partir dessa neutralidade do planeta retrógrado e desse chamado de atenção, a gente começa a desenvolver o conhecimento. Como se você, como eu falei anteriormente, tivesse repetido de ano nesse aspecto desse planeta. Então, automaticamente não é uma coisa que você não tenha domínio, porque você já viveu isso, você já tem uma noção do que é esse planeta, só que talvez você não tenha feito muito bem feito esse aspecto. Aí que tem que ver justamente os aspectos, né? Para você entender se você vibrou bem a energia daquele planeta, você observa os aspectos. Se tem muitos aspectos desafiadores, aí pode complicar um pouco a coisa. Perceba que a única coisa que realmente leva assim para a gente além da neutralidade na astrologia é os aspectos. Porque todo planeta é neutro, tem um lado bom e um lado ruim. E toda casa, todo signo, tudo. Só que quando as angulações entre um planeta e outro acabam assim desafiando, aí assim começa a ficar assim um pouquinho mais trabalhoso de lidar com aquele aspecto. Mas quando
a angulação beneficia, um aspecto fluente, aí a coisa começa a se desenvolver também com mais harmonia. Então tem esses dois âmbitos aí. E todo mundo na vida tem alguns desafios e algumas fluências. É importante a gente processar os dois de acordo assim, com as nossas experiências, aproveitar os nossos dons e procurar superar os nossos desafios para que a própria evolução possa acontecer. Então, continuando ainda nesse raciocínio, a partir dessa observação, a gente não pode se assustar quando vê o planeta retrógrado no mapa e pensar que, nossa, isso parece que não vai fluir bem. A questão é, a pessoa que tem um planeta retrógrado, ela pode se apegar muito na energia daquele planeta, ficar vivendo muito aquilo, e daqui a pouco ela larga completamente de mão. Ela tem, assim, a tendência de transitar entre o apego e a aversão, certo? Então, ela tendo, assim, por exemplo, Saturno retrógrado, ela pode entrar em momentos, assim, de completa irresponsabilidade, de jogar tudo para cima, de não quer saber de nada, não quer compromisso com nada, marcou coisa, mas daqui a pouco ela quer, assim, ficar dormindo a manhã toda, não quer dar atenção para mais nada. E, no caso, não honra os compromissos na matéria, na terra, e não quer, assim, se comprometer com carreira. Mas daqui a pouco ela entra numas de querer muito isso. E começa a dar um gás, assim, sabe? Começa a colocar muita energia para isso acontecer. Porque ela sente, porque ela deixou para trás algum aspecto lá, aí agora ela tem que correr atrás da máquina. É como se um aluno, então, levasse, assim, na flauta o primeiro semestre inteiro, e aí no segundo semestre ele percebe, não, mas eu tenho que dar um jeito, senão eu vou reprovar de ano, e ele vai com tudo, aí para passar de ano no final. E aí, então, é mais ou menos assim, é uma relação, assim, de amor e ódio, né, o planeta retrógrado, digamos assim, porque você quer viver a energia do planeta, mas daqui a pouco você enjoa, você cansa, né, é uma coisa muito estável na sua vida. Enquanto o movimento direto, ele já traz essa estabilidade, para a gente entender a diferença. Então, por isso, essa naturalidade, o movimento direto. Você vai indo constante naquela direção daquele planeta, você utiliza a energia daquele planeta sem entrar em tantos pormenores, entende? Você, tendo ali o seu Saturno direto, você vai fazer a sua carreira, vai fazer, mas não vai ter tanta atenção para isso, porque tudo que você tem um apego ou uma aversão, certo? Que você trabalha em excesso ou escassez, você está colocando atenção. Você está colocando a versão dizendo, não quero isso, não estou negando. Também está dando atenção. Na verdade, está dando atenção para repudiar. E da mesma forma, quando você está amando, quando você quer a coisa na sua vida, também está dando muita atenção, mas daí você está querendo de uma forma muito veemente. E é por isso que você toma um cansaço. Porque você fica lá em cima da energia do planeta, né? Vamos supor, você tem o Mercúrio retrógrado. Você fica estudando que nem um doido, assim, fica estudando, lendo, daqui a pouco você não quer nem saber de ler mais nada, nem de conversar com ninguém, nem de nada entrar na sua cabeça, você tá com dor de cabeça, você não quer ouvir mais nada, não quer falar mais nada, por exemplo. Então, desta maneira, esse é um dos aspectos, né, do planeta retrógrado. Outro aspecto é principalmente na jovialidade, é quando a gente tem, assim, uma dificuldade de expressar a energia do planeta. Normalmente, esse ciclo de apego e de aversão, ele é algo que, quando a gente é mais jovem, a gente tem aversão. E aí, conforme chega, daí tem que levar em consideração a idade planetária também. Tem que levar em consideração os ciclos dos planetas, né? O próprio Saturno que eu estava dando de exemplo. O Saturno, ele não é uma coisa jovial. Então, se você é jovem e tem Saturno retrógrado, você vai repudiar isso no começo. Você não vai, assim, conseguir se afinar com essa dimensão de Saturno. Mas daí, conforme você começar a amadurecer no processo da vida mesmo que isso acontece, você já entra lá na sua casa dos seus 20 e poucos, dos seus 20 e muitos, aí você começa a construir carreira, você vê que é legal, você vê que, parece que é bom isso, aí você começa a ficar apegado demais nisso também. Aí você fica apegado demais na matéria, na sua imagem pública, nos limites que você impõe em relação a essa identidade, porque tudo isso são coisas de Saturno. E aí, isso também te fecha algumas oportunidades. E é por aqui que você está trabalhando karmicamente as coisas. Todo karma, ele é algo a ser equilibrado. Ele não é algo nunca, sabe, a ser negado e nem a ser, assim, assimilado com tanta intensidade também, assim. De ser uma coisa que, meu Deus, eu preciso disso demais. Ele precisa de um equilíbrio. Você vive com aquela energia,
aproveita os aspectos dela, utiliza ela para crescer, mas não fica ocupando tanto espaço mental, material, espaço da sua energia com aquilo. Você vive aquilo naturalmente. E o planeta retrógrado, ele te leva para esse trabalho kármico. Então é uma coisa que se manifesta com intensidade na sua vida. E normalmente surgem cobranças para você utilizar essa energia. Então, se você tem Mercúrio retrógrado, vai surgir cobranças para você utilizar a sua palavra. E aí é que tá, se você entender mal essas cobranças, pode ser assim que surgem oportunidades de trabalho assim muito boas. Pode ser isso uma cobrança, que é uma coisa que vai te desafiar. Entende? A cobrança é sempre algo que te desafia. Você tá lá fazendo seu dever de casa lá e tudo mais, você tem o Mercúrio retrógrado, aí seu pai, ele diz que você tem que ler mais, que você tem que fazer mais, daí você começa a repudiar a coisa também, entende? São séries de experiências, de vivências na sua vida colaboram para esse repúdio ou também para esse apego da coisa, entende? Então tem esses dois lados aí que transitam muito juntos, na verdade não existe separação entre eles e você tem que tratar de encontrar esse equilíbrio. Eu estudo lá e tudo mais de uma forma que fique leve a coisa para mim, e que eu aprenda e que eu evolua e que eu não me sobrecarregue para depois eu querer jogar os cadernos longe. Desta maneira, por exemplo, né, um aspecto de Mercúrio retrógrado. Pessoa que tem Vênus retrógrado, por exemplo, ela pode ficar assim muito avessa às relações ou às vezes muito apegada. Aquela pessoa assim que às vezes fica muito dependente do parceiro e quer viver apenas na relação a dois e esquece um pouco da sua individualidade, por exemplo, né? E aí depois ela começa a se frustrar com isso, ó o karma, né, se processando. E aí ela quer largar de mão. Aí ela acaba assim reprimindo essa energia, certo? Reprimindo ainda é uma palavra que encaixa melhor no planeta estacionário, que a gente vai falar depois, né? O estacionário já é uma energia mais represada. Mas o retrógrado não, mas é por um instante. Porque o retrógrado ele pode reprimir por um instante, mas daqui a pouco ele vai e volta. É um ciclo de idas e vindas, que é bem esse processo kármico, né? Idas e vindas. Então essa é a essência do planeta retrógrado. E a partir disso a gente desdobra muita coisa, né? Como eu falei para vocês, a tendência é que no princípio, no início da vida, tem a dificuldade de botar para fora. Então, se tem Mercúrio retrógrado, tem dificuldade de se comunicar, tem Vênus, tem dificuldade de se relacionar, tem Marte, tem dificuldade de fazer, de agir de acordo com aquilo que acredita, né? Tem Júpiter retrógrado, tem dificuldade de ser uma pessoa otimista, de ter fé, de acreditar nos seus ideais. Tem Saturno retrógrado, tem uma dificuldade de cumprir com as responsabilidades, de lidar com os aspectos estruturais da matéria. Então... E vai ter o Urano retrógrado propriamente, tem uma dificuldade de acompanhar os ciclos de inovações, as mudanças sociais, mas ao mesmo tempo entra com tudo em algumas horas, daqui a pouco já deixa de mão, né, essas histórias todas. O Netuno, uma dificuldade de se conectar com os aspectos espirituais, divinos, uma certa negação, mas que na verdade quer buscar aquilo também, certo? O Plutão, uma dificuldade de manifestar o seu poder, de se transformar, de deixar o velho propriamente, mas ao mesmo tempo ele tá lá no velho, mas daqui a pouco ele corta tudo de radical, assim, daqui a pouco, né? Ele tava lá numa história, assim, que se apegou àquilo, não queria mudar de jeito nenhum, mas daqui a pouco acordou num dia, não, agora eu vou acabar com tudo, não quero mais isso, eu vou me embora, vou pegar minhas coisas e vou embora. Então, mais ou menos isso que poderia acontecer também, né? Dentro dessa linguagem dos planetas, nesse sentido aí. E aí é bem importante a gente estar observando o ritmo de idas e vindas, observando esses ciclos, o quanto que a gente dá essa volta em assim e volta para o mesmo padrão. Isso que é importante do retrógrado, essa transcendência dos padrões, tendo como base o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Eu faço o que tenho que fazer, mas eu não fico remoendo tanto a coisa, sabe? Eu não fico assim pensando tanto sobre isso, eu não fico dando tanta atenção para esses aspectos aí. E eu procuro transcender as minhas idas e vindas, né? Porque é algo assim que acaba não avançando, porque acaba muitas vezes indo retrocedendo por esse aspecto aí. Mas ao mesmo tempo é uma zona de poder para a pessoa, sabe? Então aí que é outro detalhe do planeta retrógrado que fica um pouquinho mais oculto assim, e muitas pessoas não levam em consideração. Mas você tende a ter mais desenvolvida a energia assim do planeta retrógrado porque é uma coisa que você coloca mais atenção e tem um chamado de colocar mais atenção. Só que ao mesmo tempo você tem que perder
essa coisa do desenvolvimento muito forte daquele fogo de palha, que daí você queima, você fica muito, muito forte aqui naquela energia daquele planeta, assim. Daí você estuda um monte de Mercúrio, daí tá, você fala um monte bem, tudo mais, comunica bem. Mesma coisa lá o Saturno, você se compromete, faz, é aquela pessoa responsável, desenvolve na matéria, na carreira. Em Júpiter você se torna um grande filósofo, alguém assim que tem essa consciência elevada, mas daqui a pouco você enjoa da coisa porque você vai com muita força naquilo. Por outro lado, você demonstra um poder naquela energia, só que é algo que precisa ser equilibrado. Não é assim como você abrir um poder muito grande, só que aquilo te consumir junto, entende? Então esse equilíbrio que é importante para dar para o planeta retrógrado aplicado a esse conceito de mapa natal. Você está gostando do conteúdo aí, gostando do vídeo? Deixa seu like, isso ajuda muito a gente a seguir nessa missão, nesse trabalho de estar produzindo esses conteúdos. Também convido você para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações ali para então ficar por dentro dos próximos conteúdos que virão. Tudo com esse propósito, né, de auxiliar a gente a compreender um pouco mais da nossa essência, elevando a nossa consciência e ampliando esses conhecimentos esotéricos, né, dentro da astrologia, dentro do tarô, entre outras ciências aí que a gente vai estar aprofundando aí nos nossos conteúdos.